Sejam todos muito bem-vindos ao programa de podcast da Liga Acadêmica de Prevenção e Promoção da Saúde. Um novo projeto que nós vamos desenvolver visando levar a mais educação em saúde tanto para a comunidade médica, estudantes, assim como para a população. Hoje aqui, no nosso primeiro episódio, está presente comigo o ligante Gabriel e o ligante Caio. E passo a palavra para o Caio para apresentar a nossa preceptora, a doutora Mariana Sato. É com imenso prazer que a gente vai desenvolver esse trabalho e contamos com a presença ilustre da professora doutora Mariana de Barros Sato, que é preceptora da nossa liga, e o currículo dela é graduada pela Universidade Federal de Pelotas, residência médica em clínica médica pela Santa Casa de Araçatuba, professora titular de clínica médica no Unisalesiano no curso de medicina, preceptora de residência de clínica médica na Santa Casa de Araçatuba, pós-graduação em medicina de exercício e de esporte pela CETRUS, CETRUS, e corredora amadora. Seja muito bem-vinda. Pessoal, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês iniciando esse projeto. Acho que vai ser muito construtivo para nós como ligantes e também para a população como um todo. Estou muito animada e bora lá que o assunto hoje é bem interessante. Bora, vamos lá. Bom, hoje a nossa discussão vai ser sobre a questão da imunidade e relacionado aos exercícios físicos. Como que os exercícios físicos podem acabar modulando a imunidade das pessoas. E a gente já dando um spoiler aí, a gente sabe que ele pode ser tanto para bem quanto para mal. E aí a gente vai discutir essa questão aqui agora. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que é até meio que senso comum, né? Que a atividade física, ela é benéfica para o nosso sistema imunológico, né? Então, ela reduz a chance da gente ter aí quadros respiratórios, quadros gastrointestinais. E aí, falando, então, né? Resfriados, pneumonias, diarreias, né? Mas a gente pode extrapolar, quando a gente fala em regulação imunológica, a gente pode extrapolar até para doenças oncológicas, né? Então, a gente sabe que a atividade física reduz, inclusive, a incidência de cânceres, principalmente câncer coloretal. E a imunidade, ela está diretamente relacionada a essa redução da prevalência, né? A gente ainda não tem isso muito bem estabelecido, isso ainda está sendo estudado, né? Então, de que forma, né, que a atividade física regula esse sistema imunológico para redução, né, da incidência dessas doenças oncológicas, mas o fato a gente sabe que isso é extremamente benéfico e a gente precisa implementar isso do ponto de vista de prevenção de doenças cardiovasculares, enfim. Então, existem inúmeros benefícios, né? Mas isso, quando a gente está falando, principalmente da atividade física que a população como um todo faz, né? Que é aquela caminhada, é a academia que a galera vai, é aquela coisa mais tranquila. Agora, quando a gente está pensando ali na altíssima performance, né? Então, quando a gente está falando em pessoas que realmente vão para competições ali, maratonistas, ultramaratonistas, ou até pensando já em atletas de altíssimo nível, né? Atletas olímpicos, enfim, esses atletas ali de altíssimo rendimento, atletas profissionais, né? A gente sabe que pode ter, sim, um impacto negativo, né, sobre o nosso sistema imunológico. Então, a gente sabe que existe ali, principalmente durante as competições, né? Então, ali durante a Olimpíada, enfim, existem várias teorias, né, que tentam explicar o porquê que a gente tem um aumento da prevalência de doenças, principalmente infecto-contagiosas, né? Então, a gente está falando em diarreia e resfriado. Tá? Isso aumenta muito durante o período de competições e basicamente a gente poderia explicar isso por duas formas, né? Então, primeiro motivo, óbvio, aglomeração, né? Vem um monte de gente de um monte de lugar ali e fica em contato muito próximo um com o outro, isso acaba propiciando realmente, né? Maior possibilidade de infecções respiratórias, mas também a gente sabe que o próprio exercício, a própria demanda energética que o exercício traz, acaba prejudicando o nosso sistema imunológico. E de que forma isso acontece, né? O impacto da atividade física, ela vem justamente do déficit energético, tá? Então, o que acontece?
eu tive agora recentemente num congresso de medicina esportiva e a gente teve uma palestra exatamente sobre esse tema. E o palestrante, ele trouxe uma comparação assim que eu achei muito legal. Ele falava assim, o nosso sistema imunológico, de forma didática, a gente pode dividir ele, comparando ele como se fossem jogadores de futebol ali, né? Então, as posições dos jogadores de futebol. Você pega o zagueiro. Quem que é o zagueiro no nosso sistema imunológico? É o leucócito, né? Então, são as células brancas ali, neutrófilos, enfim. Então, os neutrófilos, ele é o zagueirão ali. Por quê? Porque ele é aquele cara que só chuta a bola para longe. É aquele cara que não é especializado em nada e a função dele é defender o gol ali, mas ele não sabe o que ele tá fazendo direito ali naquele jogo, né? Então, as células brancas, né, os neutrófilos, principalmente, eles fazem parte, então, da nossa imunidade inata, né? Então, é aquela imunidade ali que não é muito específica. E os neutrófilos, eles têm um papel, principalmente, de defesa contra quadros infecciosos bacterianos, né? Então, pneumonias, infecções urinárias, enfim. Aí, quando a gente avança um pouco mais no campo, a gente vai ter os monócitos. O monócito, ele é o meio de campo ali. É a célula já um pouquinho mais especializada, tal, já entende um pouco mais do assunto, já prepara a defesa ali para chutar pro craque do time, né? Que é o cara que vai resolver o negócio ali, que é os linfócitos, são os linfócitos, né? Então, os linfócitos, eles já participam da nossa imunidade humoral, né? A nossa imunidade adquirida, que a gente chama, né? E a nossa imunidade adquirida, ela é ultra especializada ali, né? Então, a nossa imunidade adquirida, então, que é composta pelos nossos linfócitos, elas protegem a gente principalmente contra quadros virais, né? E o que acontece, então, com a atividade física vigorosa, né? A atividade física vigorosa, ela demanda ela leva, né, a gente a um déficit energético, quando a gente não está bem ajustado, né, sob esse ponto de vista. E esse déficit energético, ele prejudica a função linfocitária, principalmente. Não prejudica a função leucocitária. Então, é por isso que a gente tem um aumento de prevalência de doenças principalmente virais durante esses campeonatos e pós-provas, né? Então, a gente tem aumento principalmente de infecções de trato respiratório ali, né? Os resfriados. E por isso que a gente não tem, por exemplo, aumento de pneumonias. Porque o leucócito, ele fica preservado. Ele não precisa dessa demanda energética ali. Inclusive, pós-prova, a gente sabe o quê? Quando a gente vai avaliar ali um hemograma, por exemplo, de um paciente que logo que ele saiu de prova, 1 hora depois, a gente vê um aumento dos leucócitos, logo pós-prova, refletindo justamente que ele não é impactado por essa demanda energética ali, por esse déficit energético, né? E o aumento dos leucócitos, ele se dá justamente pela agressão ao tecido, né? Então, assim, uma prova, uma competição, você tá lesionando ali um monte de músculo, um monte de articulação, você tá lesionando o teu osso, você faz uma reação inflamatória ali no teu corpo muito grande. E essa reação inflamatória, ela vai tentar ser resolvida justamente pelos leucócitos. Então, é até por isso que a gente vê um aumento dos leucócitos logo pós-prova, né? Porque é o corpo já tentando reparar isso aí. Só que, por outro lado, a gente sabe que a atividade física, ela impacta na queda dos linfócitos. Então, se você for usar um hemograma ali, se você for fizer um hemograma e olhar para as células brancas, você vai ver um aumento dos neutrófilos, mas uma queda nos linfócitos. E aí, a gente começou a estudar isso aí, né? E o pessoal viu que os linfócitos, eles usam como substrato energético a glutamina, que é um aminoácido essencial que a gente produz, todo mundo produz, enfim, né? E aí, o pessoal pensou assim, bom, já que então o precursor energético ali dos linfócitos é a glutamina, se a gente repor glutamina nesse pessoal aí, será que isso vai diminuir, vai, de fato, ter um impacto positivo, né, sobre esses linfócitos? E aí a gente, teoricamente, preveniria esses quadros gripais, esses quadros, né, pós-prova? E aí foi visto que não, a suplementação com glutamina, ela não
não tem um impacto positivo sobre esse déficit linfocitário. Mas o pessoal viu que, na verdade, o carboidrato, então a reposição ali do carboidrato intraprova, sim, promove uma redução ali no impacto sobre esse linfócito. Então, o que a gente sabe hoje, a reposição da glutamina, ela não é benéfica nesse ponto de vista, né? Mas a reposição do carboidrato, sim. Então, a gente precisa dessa reposição energética ali para manutenção da saúde desses linfócitos. E o carboidrato intraprova, principalmente, tá? Pós-prova até tem algum grau de evidência, então acabou a prova ali, você já vai, de repente, toma um isotônico com carboidrato, alguma coisa assim, mas isso não tem algum grau de evidência, mas é menos do que o carboidrato intraprova. Então, a gente sabe que existe ali uma leve deficiência, né, no nosso sistema imunológico, principalmente nessa situação. Agora, pensando na pessoa comum, né? Nós, assim, que a gente que gosta, de repente, de ir para uma academia, fazer uma atividade física ali, né? Que não seja tão vigorosa, assim. Aí, o nosso sistema imunológico, ele é beneficiado, mas também, gente, assim, nosso sistema imunológico, ele é muito complexo, né? Então, não é só, vamos então fazer atividade física que a gente vai resolver o problema ali do quadro imunológico. Também não é assim, né? Existem vários fatores que se conectam ali para a nossa saúde do sistema imunológico. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso. Doutora, a questão do carboidrato, interessante. Na questão das citocinas inflamatórias, há também uma redução das citocinas inflamatórias com essa ingestão do carboidrato intraprova? Tem alguma evidência? Não. Não influencia dessa maneira, não, mais os não dessa linfócitos maneira. Isso, exatamente. Entendi. É mais sobre o impacto. Muito pelo contrário, a gente tem um aumento. Pela prática da atividade física, a gente tem um aumento muito grande das citocinas. Então, o carboidrato ele não tem influência nisso, né? Esse processo inflamatório você vai ter de qualquer forma. Mas é mais nessa situação de você conseguir manter, você não fazer uma queda tão significativa desses linfócitos pós-prova. Entender que o atleta, ele de alto nível, ele está passando, a gente comentou, por um momento de estresse, né? É o estresse psicológico, a gente sabe que isso influencia, né? Não só para o atleta, mas para todo mundo. E não esquecer que atletas, eles estão exercícios extenuantes, né? Eles estão no limite de uma atividade física, diferente do que a gente deve prescrever para os pacientes que necessitam de uma reabilitação. Então, acho que o ponto-chave é a palavra equilíbrio, né? Que a gente pode pensar e entender que o exercício físico ele deve ser recomendado. A gente sabe todos os parâmetros de saúde que o exercício físico proporciona para os pacientes. E a gente sabe que o contrário também, o sedentarismo, ele é muito mais prejudicial. Então, assim, é bom a gente comentar a questão do atleta, porque a gente entende o extremo, né, de algo que está fugindo do comum. Mas o contrário também, totalmente parado, os prejuízos, eles são acumulativos, tanto físico como mental. Total, né? O sedentarismo, ele é tão prejudicial quanto a atividade extrema, né? Então, a gente sabe que o paciente que, na verdade, mais vai se beneficiar de começar a fazer uma atividade física é aquele cara que sai do sedentarismo e começa a fazer alguma coisa. Nem que seja uma caminhada, uma coisa assim. Esse cara é o cara que mais obtém benefícios globais. Não só do ponto de vista imunológico, mas cardiovascular também. E aí, quando você começa a avançar ali o grau da atividade física, você começa a ver um pouco de deterioração, né? Então, deterioração osteomuscular, enfim, aí você vai vendo, né, que a gente vai perdendo um pouco de qualidade de vida nessa situação, né? Mas o nosso sistema imunológico, claro que a atividade física, ela é benéfica, né? Principalmente pensando nessa pessoa que está saindo do sedentarismo e querendo, né, implementar aí o exercício na vida dela. Mas a gente precisa lembrar que, assim, sono é muito importante também. Então, ele tem uma influência super importante. E é uma das coisas, então, né, que
se conecta, né, com a atividade física para promover uma saúde imunológica. Então, a gente precisa dormir no mínimo 7 horas por dia, sono, e não adianta, tipo, deitar e, deitei 7 horas. Não, você tem que dormir, né, de fato, assim, não adianta ficar acordando, né, sono de má qualidade, precisa ser um sono de boa qualidade. Você precisa se alimentar bem, né, então, a gente comentou aqui da situação aqui da questão da suplementação de carboidrato, né, intraprova. Mas a alimentação fora ali do treinamento, ela também é super importante, né. Então, frutas, vegetais, porque você precisa ali dos micronutrientes, né? Para o desenvolvimento, pro seu né? corpo garantir. Doutor, a questão do carboidrato ainda, a gente pensou, você comentou que tem que ser intraprova. Então, um atleta de um esporte de tiro curto, por exemplo, uma maratona 100 metros rasos, ele não vai se beneficiar, porque não vai ter como ele ingerir esse carboidrato, né? Exatamente, não, esse cara não, ele não se beneficia, mas aí você tem todo um ciclo de treinamento e dentro desse ciclo você tem o ciclo nutricional, né? Daí ficaria na preparação pré-prova. Na preparação. Aí a preparação pré-prova, você precisa colocar pelo menos 50% das tuas calorias ali que você vai ingerir no dia, 50% delas tem que ser em forma de carboidrato. E os outros ali, você divide em proteína e lipídio. Então, pelo menos 50% de carboidrato ali, né, nos ciclos, para manter essa demanda energética adequada, né? Agora, você pensa assim, o cara que treinou, a prova dele é 100 metros, mas ele corre 100 metros durante os treinos, né, na verdade. Ele corre 100 metros muitas vezes durante os treinos. Uhum. Então, ele vai precisar de uma suplementação no treino dele, eventualmente, mas realmente para a prova não faz sentido, né? Essa suplementação de carboidrato a gente pensa para provas longas, né? Principalmente acima de 1 hora de duração. E pensando na questão também do próprio sistema imunológico, a preparação na prova, a gente poderia pensar que 1 semana antes da prova, ele parar de fazer exercício para o sistema imunológico ter uma melhora? Porque ele vai vindo em estresse constante, vai fazer a preparação, daí vai chegar e fazer a prova. Então, ele já vem vindo, depletando o sistema imunológico várias vezes durante os treinos. E na hora da prova, junto o fator estresse, muitos atletas. Então, seria lógico a gente pensar, vamos parar 1 semana antes, não treinar nessa semana para condicionar o sistema imunológico desse atleta, por exemplo? Isso se faz, na verdade. Não até pensando, não tanto no sistema imunológico, mas pré-prova, a gente tem realmente uma queda no volume da preparação para evitar desgaste treino. muscular também. Exato, mas pensando nessa questão do desgaste osteomuscular mesmo. Mas a gente tem uma redução bem, assim, e até não é nem 1 semana antes. Geralmente eles vão já reduzindo bastante o volume 2 semanas antes, né? E na semana anterior o volume fica bem reduzido mesmo, o volume de treino. Isso já, pensando do ponto de vista imunológico, metabólico ali, isso já ajuda bastante, né? Mas o que realmente tem de evidência hoje, principalmente em estudos observacionais, né, é que é a prova, de fato, que traz essa demanda muito grande e essa bagunça toda no sistema imunológico, né? Essa questão também da prova, doutora, a gente pode pensar, por exemplo, nas Olimpíadas, uma categoria específica tem 2, 3 semanas para começar e terminar. Se fosse mais espaçado o tempo entre essas provas, o sistema imunológico teria condição de reagir melhor? Por exemplo, Sim. Tem categoria que é segunda, quarta e sexta. Sim. Daí a final é quinta e sexta, seguido. Então, se a gente espaçasse mais, teria um desgaste menor desses atletas e, consequentemente, a melhora do sistema imunológico. Não, você está certíssima. E essa é uma briga, por exemplo, com o calendário do futebol, né? Os técnicos, eles pegam muito nessa questão de que o calendário no futebol, não só brasileiro, né? No mundo todo, ele é muito apertado, né? Então, você não tem tempo de adequar uma preparação física ali, né? O calendário é muito apertado, né? Então, o cara vai jogar... ele joga ali no domingo, na segunda-feira ele tá arregaçado, né? Ele não consegue treinar na segunda-feira. Ele tá cheio de dor, enfim. Então, o máximo que ele faz ali é uma liberação, um alongamento, uma coisa assim, um treino muito leve. Aí, no segundo dia pós-prova, que ele começa a se recuperar, ele começa, né? Ele consegue fazer uma coisa mais tática, uma coisa assim, aí já vem jogo de novo. Então, isso é um problema muito grande ali. E é por isso que os grandes times de futebol, eles têm um departamento médico bizarramente
linkado ali, né? Eles têm fisiologista. Então, o cara chega no clube, vai responder. Você dormiu bem? Como é que foi sua alimentação? Como é que tá o seu xixi? Né? Pra saber se ele tá hidratado, se não tá. Constantemente, né? Aí, dosagem, dosa sódio, potássio, não sei o quê, dentro do clube ali, Exato. né? E a suplementação ajuda, mas não é tudo, né? Então, se ele não tiver os parâmetros Tudo. de dieta, né? Sono adequado, limpeza do sono, ele não vai ser um atleta de alto rendimento, né? Não, exatamente. E, doutora, essa questão dessa queda da imunidade que ele tem, ela ocorreria também no período, assim, de treinamento exclusivo, ou ela ocorre mais realmente no período de treinamento junto com competição? O que a gente mais vê é o pós-prova imediato. Mas a gente sabe que nem a gente estava falando, existem muitas coisas que influenciam a carga, né? A gente sabe que a gente divide o treinamento, né? A gente pensando em carga, né? Em carga interna e em carga externa. O que é carga externa? Tudo que o teu treinador te prescreve. Então, você vai fazer um leg press com, sei lá, 70 quilos, tantas repetições, tantas séries. Isso é a tua carga externa. Ou o jogador de futebol. Você vai correr, sei lá, 5 quilômetros, você vai lançar a bola tantas vezes, enfim. Isso é a carga externa. A carga interna é como o nosso corpo recebe essa carga externa. E a carga interna, aí entra sono, alimentação, hidratação, repouso, lazer, bem-estar psicológico. Então, carga interna é como o nosso corpo lida com isso e se recupera desse estímulo, né? Então, durante o período de treinamento, a gente precisa balancear a carga externa com a carga interna. Porque se existir algum desequilíbrio nesses dois princípios ali, a gente vai ter um desequilíbrio no nosso corpo e, consequentemente, desequilíbrio também em ordens imunológicas. Não é infrequente que atletas, até atletas amadores mesmo, né? O atleta amador, ele é um bicho difícil, assim, né? Porque o atleta amador, ele acha que ele é profissional, mas ele tem toda a carga de demanda de trabalho, demanda de família, ele precisa ir no supermercado, ele precisa preparar a alimentação dele, isso é uma carga externa, querendo ou não, né? Só que aí ele quer treinar, o cara quer manter performance, não sei o quê, ele quer bater o tempo dele, ele quer... Aí o que acontece? Ele não descansa direito, ele não dorme direito, ele tá sobrecarregado no trabalho, aí vem ali, começa a queixar de fadiga, porque tá tendo desequilíbrio ali nessa demanda energética. Então, aí o que acontece? O cara começa a ficar resfriado. Sai de um resfriado, entra em outro, sai de um resfriado, entra em outro, sai de um... Inclusive, isso é um dos sinais ali de overtraining, tá? Então, isso pode acontecer no período fora, né, do período competitivo. Pode acontecer. Certo. Porque durante a competição, o fator psicológico, o estresse, tem comprovado alguma porcentagem que ele interfere nessa redução de imunidade? Ou não? Quanto a isso, não existem estudos, o impacto do estresse psicológico, porque isso é muito difícil de você mensurar, né, para começar. Tem um pico de cortisol só, mas também está relacionado com o sono, também pode ser. Só que aí de novo, né, é uma mensuração que seria um pouco empírica. O cortisol, assim, na verdade, o problema do cortisol é que ele tem muitas influências também, né? Então, o próprio treinamento impacta nos níveis de cortisol, o sono ruim. Então, é difícil da gente isolar um parâmetro, assim, né? E avaliar de forma isolada, né? Mas o que a gente sabe sobre essa questão do impacto psicológico é que ele faz parte da carga interna, né? Então, essa demanda de sobrecarga mental, ansiedade, enfim, isso interage, né? Então, e pode sim levar a um overtraining. O impacto psicológico pode levar a um overtraining. Até a injúria renal causada pela rabdomiólise, né, pela lise do músculo, pode gerar uma injúria que pode aumentar os níveis desses hormônios também, né? Sim, não, a flutuação hormonal é uma coisa muito louca, assim, durante treinamento e durante prova, né? Então, a gente tem inibição de hormônio tireoidiano, aumenta TSH, enfim, aumenta o cortisol, tem um monte de situações, assim, que levam a alterações,
Agora, assim, só para não desanimar as pessoas que, em relação ao exercício físico, porque de fato a gente elencou várias situações, mas relacionadas ao extremo. E para a pessoa comum, né, para cidadãos comuns, a fisiologia das células de defesa do linfócito com treinamento adequado, ela tem comprovação que ela melhora a sua capacidade? Melhora. E esse processo, como é que seria? Não sei, eu não sei exatamente como é que funciona, que nem eu falei para você, né? Eles estão a questão do impacto com as doenças oncológicas, isso tudo ainda está sendo estudado, você não tem uma coisa muito... Mas o que a gente percebe, de novo, em estudos observacionais, é que a gente vê uma queda na incidência, né? De quadros respiratórios, principalmente, né? Aquela troca de células dos vasos com as células do tecido seria interessante para a questão da defesa, de aumentar a imunidade, né? Essa troca de células, ela acaba levando, segundo estudos, a benefícios, né? E a gente sabe que a imunidade, essa que a gente está comentando dos linfócitos, ela é uma imunidade que a pessoa, ela tem memória, ela é uma imunidade específica e acaba sendo importante para que ela se previna de doenças. Uhum. E na questão do exercício físico, na qual não é feito de maneira exagerada, essa queda não vai ocorrer. Pelo contrário, né? Entende-se que ela vai se manter, estimula, né? A questão do funcionamento dos órgãos, né? E me lembrou até uma situação que eu estava passando em atendimento recentemente. O paciente me perguntou assim: o que eu preciso para emagrecer? É só exercício e fechar a boca? Eu falei, não, tem outros eventos ao redor, né? Não só fechar a boca, mas se alimentar de maneira adequada. O sono, a recuperação, ela é muito importante. É até tão importante quanto o exercício. Sim. Isso daí dar tempo para o corpo entender o que ocorreu e se regenerar, né? Então, acho que é interessante a gente frisar esse ponto, que o exercício é importante, mas uma boa qualidade de sono, e a gente acaba, nesse mundo atual, convivendo com celular, com televisões no nosso quarto, a higiene do sono nossa é prejudicada, né? Então, frisar a importância do sono nessa regeneração e você, não que você não possa de vez em quando se alimentar de um jantar, mas de maneira mais assertiva, quando antes de dormir, não se alimentar de alimentos muito pesados, porque você vai ter um sono melhor. Né? Exatamente. E o ponto-chave que eu falo é o equilíbrio, né? Para uma pessoa que não é atleta, o equilíbrio tanto nas atividades físicas, tanto no trabalho, na vida, né? Você mantendo um peso equilibrado, você vai diminuir as chances de ter doenças crônicas, né? E tudo mais. Porque exposição a gente vai estar exposto, mas a maneira como a gente encara essa exposição, a gente acaba não tendo essas infecções, principalmente das vias aéreas superiores. E você comentou essa questão do sono, só para frisar, o quanto que o exercício é benéfico, né? Se a gente fica cansado, a gente dorme melhor, se recupera melhor, se regenera melhor, constrói músculo melhor, porque a gente constrói músculo que a gente está descansando. E quando a gente dorme mal, vocês podem reparar, no dia seguinte, a gente tende a comer mais. Porque a gente está com déficit energético ali, né? Pela questão da privação do sono. Então, o teu corpo tenta compensar esse déficit energético mandando comida para dentro. Então, você fica ávido ali por junk food, né? Aqueles alimentos hiperpalatáveis, enfim. E aí, você vê, uma coisa vai levando a outra, né? Aí você dorme mal, você come mal, então, você se alimentou mal. E aí é o ciclo, né? O ciclo da obesidade entrando aí, né? Você fica estressado, tem desregulação hormonal aí, né? Aumenta o cortisol, enfim, então... Daí, pra dormir melhor, toma um remédio. Daí depois de 2, 3 meses o remédio começa a não fazer efeito, daí o exercício físico, a primeira medida, já poderia ter ajudado no sono desse paciente, né?
E eu acho que, assim, que outra coisa importante, assim, pra gente frisar bem, né? Que como a gente tá falando, essa queda de imunidade que a gente tem é com o exercício intenso e que acaba sendo um problema, muitas vezes, pro atleta de alto rendimento, porque ele vive em constante treinamento intenso, né? Mas também lembrar que não é algo que, por exemplo, vai derrubar a imunidade dele e nunca mais ela vai voltar. A tendência é essa imunidade, ela subir após algum tempo, né? Porque existe até aquela questão do período da janela aberta, Sim. que se comenta de que após a atividade intensa, ali num período de 3 até 72 horas, o atleta ele vai ter essa queda de imunidade. Então, a gente fala janela aberta porque é um período propenso para ele se adquirir alguma infecção por vírus, né? Mas durante a prática do treinamento, pelo contrário, né? Ele tem uma elevação da imunidade dele ali, protege mais ele durante. O problema é logo após que ele vai ter esse período aí de 3 a 72 horas. Então, e quando a gente pensa na pessoa que faz a prática de atividade física buscando ali uma saúde, uma imunidade, isso é algo positivo, porque apesar de que ela vai ter um período que talvez um treinamento mais forte que ela tenha praticado, ela vai ficar ali um período com a imunidade um pouco mais baixa, após esse período de janela aberta, a tendência é a imunidade dela melhorar o que era antes o basal dela, certo? Não, melhora. Na verdade, assim, a prática da atividade física de forma normal, né? Sem pensar em performance, enfim, ela melhora. E a gente, também, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Mesmo a pessoa que está fazendo uma atividade física que não seja tão vigorosa assim, mas o equilíbrio do resto das coisas, então a alimentação, o sono está desequilibrado, também pode levar. Então, por isso que, de novo, falar, olha, o equilíbrio aqui é super importante, não só treino, não só dieta, tudo entra na conta ali, né, no somatório final. E dá para pensar nessa questão também a própria adaptação fisiológica do músculo, né? Primeiro treino da pessoa, ela vai sentir muita dor, muito cansaço. Então, assim como o músculo, o sistema imunológico dessa pessoa vai se adaptando. Então, você vai treinar um pouco melhor na outra semana, daí na outra semana vai progredindo carga, vai treinando consciente e no limite do seu corpo. O sistema imunológico vai seguindo isso. A primeira semana você vai se sentir quebrado, vai pegar pouco peso, se for academia, e vai ficar doente. Aí a pessoa fala, nunca mais vou fazer isso. Só que se ela continuar respeitando um intervalo gradual e se adaptando, o músculo vai aguentar mais peso, ela vai poder fazer um treino mais forte e o sistema imunológico vai se adaptar melhor. Sim. Porque as células vão estar preparadas para esse estímulo externo e internamente ela já está melhor também. Justamente pela memória e o substrato, o sono, tudo que a gente foi acrescentando que vai melhorar internamente, o estímulo externo às vezes vai acontecer e a pessoa vai estar preparada. E a infecção, às vezes, é das próprias vírus que tem no corpo mesmo. Ah, não, isso também, né, gente? Pegou uma infecção. A nasofaringe é totalmente contaminada. Só que com a imunidade normal, ela não vai ser afetada. Exato. Só que com essa queda de 3 a 72 horas, às vezes um vírus que normalmente não infectaria, vai causar uma infecção. E não é nada muito grave. Não é uma imunossupressão, um paciente com HIV, nada disso. É uma queda transitória que posteriormente tende a melhorar. Doutora, e há fora o carboidrato, há algum outro suplemento que tem essa notável importância na questão da imunidade? Tem algum estudo? Proteína, né? Então, a ingesta de proteína de 1,2 até 1,6 gramas por quilo de peso também tem grandes evidências, porque para a gente produzir ali imunoglobulina, até produzir células também, né, gente? A gente precisa da proteína, né? Então, existem grandes evidências acerca da suplementação proteica. E de resto, assim, tudo que a gente tem é evidência fraca. Então, as melhores evidências, assim, o topo da pirâmide da evidência com relação à suplementação nutricional, na verdade, é fazer o básico muito bem feito. Então, comer muito bem. Comer ali seu arrozinho com feijão, comer sua fibra, comer suas vitaminas através das frutas, dos legumes, dos vegetais. Então, o básico muito bem feito. E isso é a base da pirâmide de evidência com relação ao quadro imunológico. Aí depois vem essa suplementação de carboidrato dentro do treino, dentro de treinos mais longos, enfim. Aí, um pouco mais baixo do que isso, a gente vê a vitamina D.
né? Então, a gente sabe que dosagens de vitamina D muito, muito, muito baixas. Aí, muito baixas eu falo em menos do que 10. A gente tem uma propensão também a começar a ter maiores eventos de infecções. Então, a suplementação com vitamina D, mantendo ali pelo menos entre 30 e 50 de vitamina D, é interessante. Então, se você não tem esse alvo, suplementar a vitamina D para chegar nesse alvo é interessante também. E depois, aí caindo mais no nível de evidência, a gente tem a vitamina C com o zinco, né? Que quando usada, principalmente não de forma crônica, pelo amor de Deus, mas quando usada de forma pontual, quando o paciente inicia ali os primeiros sintomas de um quadro gripal ali, aquela garganta raspando, aquela coisa muito inicial ali, suplementar 1 grama de vitamina D com 75 miligramas de zinco, parece que reduz um pouco o tempo de infecção. Então, sei lá, o cara ia ficar 3 dias resfriado, ele fica 2 dias e meio resfriado. Então, ele reduz ali 12 horas, né, no tempo de infecção. Isso tem um grande impacto? Não. Para nós que somos, né, que vivemos a nossa vida como amadores ali, tem menor impacto, né? Agora, se a gente pensa no atleta profissional, que às vezes essa diferença de 12 horas é a diferença entre ele competir ou não competir, para ele faz diferença. Mas para nós, gente, então assim, nem vale a pena também ficar falando em suplementação de vitamina C e zinco num paciente que tem a vida normal, né? Então seria mais comer comida, comer carboidrato. A gente vive num mundo que tem uma carbofobia gigantesca, né? Ninguém gosta de comer carboidrato. Então, comer carboidrato e vitamina D. A suplementação seria, se não conseguir atingir os macros, aí você suplementa com algum suplemento. Mas a questão da proteína, você falou, seria whey normal ou albumina, por exemplo, que é comida, carne normal. Carne, frango, ovo, comida. É que assim, bater essa meta é muito difícil. É muita carne. Porque um filé de frango, por exemplo, de 100 gramas de filé de frango, tem 30 gramas de proteína no filé de frango. Vou pensar no ovo, 5 gramas. Ovo, 5, 6 gramas. 1,6 gramas por quilo. É muita proteína. Então, aí a suplementação do whey entra nessas situações em que a pessoa não consegue comer isso então aí a ideia da suplementação é justamente isso. Você não consegue bater os teus nutrientes através da alimentação, aí você suplementa. Porque virou esse comércio da suplementação é um negócio que é milionário, não, acho que bilionário, né? A pessoa não se incomoda em tomar 5 comprimidos de suplemento, mas se incomoda em tomar 5 comprimidos de remédio, né? Então, assim, suplemento é um negócio que as pessoas tomam assim como se... E é cada vez mais específico, né? A gente vê albumina, L-arginina, BCA, uns negócios que você fala, muitas vezes substâncias desnecessárias, né? Que não vai mudar em nada o desempenho, a qualidade dela, e ela acha que vai estar ganhando. E ela precisaria só ali da proteína e do carboidrato e show. Às vezes tem até o efeito placebo, né? Ela tá tomando alguma coisa e fala, não, isso aqui vai melhorar meu rendimento, mas a gente sabe que não é verdade, né? Mas aí o cara se sente mais forte, né? Ele sente que dá um gás ali, ele fala, nossa, esse negócio aqui mudou meu treino. É bom, nem é. Certo. Bom, e assim, então, eu acho que para finalizando já o nosso papo, né, eu acho que fica, então, essa informação, né, que o treinamento, ele é benéfico, que a gente tem que fazer esse controle de cargas, a gente tem que procurar ter uma alimentação equilibrada, adequada, com níveis corretos de carboidratos, proteínas, as vitaminas, o sono sendo muito importante, né, para a questão da gente tá mantendo essa imunidade. E, mais uma vez, a gente vê a importância do exercício físico. Né, recentemente, se você ainda não viu também, nós gravamos um podcast com o Dr. Ângelo a respeito da importância da atividade física na questão da obesidade, que foi para o Congresso Internacional de Tecnologia do Unisalesiano. E lá nós também vimos, mais uma vez, a importância do exercício físico para a questão da obesidade e como isso também evita a progressão para outros tipos de doença, né, como, por exemplo, o próprio câncer. Diabetes, hipertensão e todas as outras doenças que são crônicas e que assolam a sociedade hoje como um todo, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer o Gabriel, agradecer o Caio e a doutora Mariana pela presença. E para você que nos assistiu,
Você pode estar acessando o nosso Instagram, no QR Code que vai estar aparecendo aí na tela. Fica à vontade para mandar a sua dúvida ou a sua sugestão de algum tema que você queira ver, algum tema relacionado ao exercício ou uma qualidade de vida melhor. É só mandar lá para a gente para que você possa ter as suas dúvidas ou até mesmo aquele assunto que você tenha vontade de ver respondido aqui no nosso podcast. Muito obrigado.